Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 305 Convite junto com o olhar atônito do estudante, Hellings ficou completamente em silêncio, parecendo estar profundamente absorto na leitura do manual do cavalheiro. Quando o aluno viu isso, ele coçou a cabeça com curiosidade e teve uma forte vontade de pegar o manual para dar uma olhada. No entanto, ele não se atreveu a fazer isso. Ele sabia que toda vez que Hellings entrava nessa condição, isso significava que ele havia compreendido algo novo. Se ele o interrompesse neste momento, ele definitivamente seria picado em carne moída. Depois de pouco mais de meia hora, Hellings levantou a cabeça e soltou um longo suspiro. Ele então falou lentamente duas palavras: incrível. Incrível. O que é? Este Fan Xingjian é incrível, muito incrível, disse Hellings. Esta técnica da espada do renascimento é excelente e me deu uma grande inspiração. Vou voltar à reclusão para treinar. Sinto que poderei progredir ainda mais com minhas artes com o sabre. Ah, mas você não acabou de sair da reclusão? Hellings já havia se virado e saído, dizendo com indiferença: diga ao diretor para conseguir alguém para cultivar esta técnica da espada do renascimento. Mais uma coisa, envie um convite para Great Eastern Region e encontre uma maneira de convidar Fan Xingjian. Há muitas coisas que eu gostaria de discutir com ele. A região do Great Eastern está tão longe. Porque ele veio aqui sem motivo. Isso é algo para vocês pensarem. Apenas faça o seu melhor para convidá-lo. Você não pode estar me pedindo para ser o único a ir até lá, certo? Dentro de meio mês, inúmeras facções foram atordoadas pela técnica da espada do renascimento de Fan Xingjian escrita no manual do cavalheiro. Houve elogios e condenações em relação aos resultados. Algumas pessoas achavam que Fan Xingjian era arrogante e ignorante. Era impossível para a técnica fornecer 5.000 pontos potenciais. Claro, também havia pessoas que apoiavam extremamente Fan Xingjian. A razão é que Opes foi quem examinou a técnica e Fan Xingjian tendo um histórico incrível de ter resolvido todos os 7 níveis do Monumento do Panteão e ter limpado todos os estágios do Palácio das Técnicas de Matar em um dia. Se você deseja ganhar a confiança das pessoas, precisa tomar medidas graduais para conquistá-la. Se Fan Xingjian fosse um ninguém no passado, mesmo que um grande número de pessoas tivesse se deparado com a técnica da espada do renascimento, eles simplesmente passariam por ela e nem sequer dariam uma segunda olhada. E foi graças ao apoio do mestre de artes da espada Opes, bem como aos 2 recordes anteriormente estabelecidos por Fan Xingjian, que agora havia um forte debate. Além disso, para acalmar a todos, é claro que deve haver pessoas que tenham adquirido com sucesso a técnica da espada do renascimento, e seria ainda melhor se pudessem atingir o nível 10 nela. No entanto, depois de meio mês, ainda não havia ninguém que realmente conseguisse aprender essa complicada técnica de espada que combinava 100 conjuntos de técnicas de nutrição de espada. Isso fez com que o debate da sociedade se tornasse ainda mais forte. No entanto, este debate não afetou Fan Xingjian. No último meio mês, além de encontrar tempo para matar feras ferozes para subir de nível, bem como aquela vez que ela apareceu para conferir a Torre da Espada, ele passou quase todo o tempo cultivando suas técnicas de espada junto com James. Isso permitiu que ele levasse com sucesso sua técnica da espada do raio ao nível máximo de 40. E depois de levar a espada da mudança da montanha ao nível máximo com 7 práticas consecutivas, ele finalmente conseguiu sintetizar as 2 técnicas de espada juntas, obtendo a espada da terra e muradora do trovão. Essa técnica permitia ao usuário estimular o geomagnetismo da terra com eletricidade, transformando terras planas em montanhas e montanhas em vales. Era uma poderosa técnica de espada que permitia mudar o terreno como se desejasse. Ele poderia até mesmo conduzir raios através do condutor gigantesco, terra, e a partir daí, eletrocutar os oponentes sem fazer barulho. Claro, não apenas as técnicas de espada de Fan Xingjian subiram de nível, assim como seu nível. As prodigiosas ondas de poderes divinos astrais também foram aumentadas do nível 1 para o nível 2. Após o último meio mês, Fan Xingjian subiu para o nível 21. Como ele também vinha temperando seus atributos incessantemente,
Seus atributos agora se tornaram: nome Fang Xingjian 17 anos ocupação soberano da espada celestial nível 21 força 103 mais 7 agilidade 205 mais 7 reação sem resistência 76 flexibilidade 76 taxa de sincronização de éter 24% Os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 7 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades técnicas, negação de fronteiras, técnica da espada do renascimento nível 40. Nível 40 nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças, formação de espada de luz Zenith nível 40, ondulações da espada de éter, nível 4 arte divina do éter, espada de terra imurativa do trovão de nível 40. Formação de espada aquática nível 14. Espada sem luz nível 1 especializações. Esgrima genial. Instinto de sobrevivência elementar. Cura interna. Treinamento interno. Especialista em espadas. Reflexos aguçados. Músculos perfeitos. Subjugação do mundo da espada única. Furtividade elementar. Intenção de espada incomparável nível ossos da espada. Caminho sem espada. Sentido da espada das trevas. Impressão da espada celestial ondas nível 2 prodigiosos poderes divinos astrais ondas método de cultivo mental nível 5 espada universal dominância lunisolar potencial aumento de 30.000 pontos, dia dentro de meio mês. Tanto a força quanto a reação de Fang Xingjian alcançaram oficialmente um avanço além dos 100 pontos. Sua terra e ingurgitação também melhorou devido à proeza das prodigiosas ondas de poderes divinos astrais niveladas. Agora poderia se estender por 2 quilômetros. A tremenda melhoria em seu nível de cultivo permitiu que a velocidade com que ele executava suas técnicas de espada fosse cada vez mais rápida. Isso também deixou Gema sentir um pouco de pressão. Portanto, a velocidade de seu treinamento aumentou, formando um ciclo cada vez mais bom. Neste dia, Fang Xingjian estava controlando centenas de Qis da espada aquática, liberando infinitamente várias técnicas de espada. Espada que esvarreu com grande facilidade, e fortes vendavais uivaram. Era como se muitas espadas de alta frequência estivessem cortando para lá e para cá, fazendo o ar tremer, liberando sons estrondosos. Após um curto período de treinamento, ele ouviu alguém chamando do lado de fora. As orelhas de Fang Xingjian se contraíram levemente e ele saiu. Enquanto ele saía, até seus passos pareciam ter uma sugestão de salto. Ele parecia estar de bom humor. Quando ele abriu a porta, ele viu Zhou Xingwen, o cara que uma vez tentou persuadir Fang Xingjian a emprestar sua terra sagrada. Zhou Xingwen estava lá, segurando uma lancheira enquanto olhava para Fang Xingjian com um rosto cheio de sorrisos. Xingjian, este é um peixe relâmpago de nível 20 que acabou de chegar. O peixe inteiro pesa 30 jin. Já consegui alguém para cortar para você. Esta não foi a primeira vez que Zhou Xingwen trouxe comida este mês. Zhou Xingwen não parecia ser um estranho na sala, e ele entrou, abrindo a caixa e servindo vários pratos na mesa. TSK, esse Lighting Fish é uma coisa boa. Especialmente agora que estamos em meados de agosto, período em que os peixes relâmpagos são os mais frescos e deliciosos. Eles ainda têm vestígios de eletricidade em seus corpos e, quando você os come, há uma sensação de entorpecimento estimulando sua língua. Fang Xingjian sentou-se calmamente ao lado, os olhos fixos no peixe e nos pratos. O peixe foi separado em várias partes. Sua barriga, pele e outras partes foram cozidas usando métodos diferentes. Zhou Xingwen trouxe um prato para Fang Xingjian. Era um pedaço de carne cor-de-rosa. Ele disse, esta é a barriga do peixe, a parte mais tenra de todo peixe relâmpago. Em um Lighting Fish, no máximo, apenas 1/10 de sua carne é isso. É melhor comer isso cru. Você poderá sentir sua ternura e frescor ao máximo. Enquanto Zhou Xingwen falava, mesmo ele não conseguia segurar e engoliu em seco. Como esta parte é a mais gorda e macia, há uma grande exigência para as habilidades de faca do chefe. Se for fatiado muito fino, perderá mastigabilidade, e se for fatiado muito grosso, terá um sabor muito gorduroso. Eu pedi especialmente ao Masterchef do chefe regional para ajudar a preparar este peixe. Fang Xingjian pegou um pedaço e comeu. Instantaneamente, ele podia sentir o suco da carne explodindo. A textura da carne era muito gorda e saltitante, como se estivesse pulando nos dentes.
Ainda havia aquela leve sensação eletrizante e entorpecente que aumentava ainda mais a sensação. Ainda tem barriga, pescoço de peixe e carne magra de peixe. Tudo isso deve ser consumido cru. O queixo e os ossos foram todos grelhados com molho secreto. As bochechas e os olhos foram cozidos em sopa de frutos do mar. Os pratos foram gradualmente colocados diante de Fang Xingjian. Foi um banquete de peixe feito inteiramente de um peixe relâmpago completo. Quando Fang Xingjian bebeu a sopa de peixe espessa e cremosa, as sobrancelhas de Fang Xingjian não puderam deixar de se contorcer um pouco. Ele olhou para a fúria e a vingança ao redor de seu peito e notou que elas haviam sido reduzidas um pouco. Ele pensou consigo mesmo, é como esperado, que comer iguarias reduzirá um pouco do meu ódio e fúria. Não é de admirar que, desde que entrei na academia regional, nunca tenha explodido de raiva por causa da circulação do meu método de cultivo mental. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 306 Solicitação no momento em que ele começou a comer o peixe relâmpago, sinais de correntes elétricas foram transmitidos pelos nervos de Fang Xingjian. Pode ter sido porque ele viu Fang Xingjian tremendo um pouco depois que seus nervos foram estimulados por correntes elétricas que Zhou Xingwen disse. Comer o peixe relâmpago também tem o efeito de estimular os nervos e melhorar a forma como os nervos transmitem informações. Isso aumentará o atributo de reação de alguém. Depois de beber o último pedaço de sopa de peixe, Fang Xingjian estalou os lábios e disse, este peixe realmente não é ruim. Ele então levantou a cabeça e lançou um olhar para Zhou Xingwen, dizendo, você me deu alguns itens bons no último meio mês. Que pedido você tem? Vá em frente e diga. Era impossível para Zhou Xingwen ser tão prestativo sem nenhum motivo. A razão pela qual ele estava enviando comida por um período tão longo de tempo, mas ainda não havia feito um único pedido, era apenas porque ele sentia que quanto mais Fang Xingjian comesse, menos pressão ele próprio sentiria quando expressasse seu pedido. Portanto, quando ele ouviu as palavras de Fang Xingjian, o coração de Zhou Xingwen tremeu levemente. No entanto, ele manteve uma cara séria e disse, não é nada. Eu sei que você, Xingjian, gosta de boa comida e como eu sei bastante sobre essa área em particular, eu trouxe algumas para você. Você tem um futuro brilhante pela frente. Eu só espero que você não se esqueça de mim então. Vendo como Zhou Xingwen se tornou manso, Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, você não está sendo honesto aqui. Eu gosto de comer comida, mas se você continuar calado, sempre posso procurar alguém para ajudar a comprar comida para mim. Quando Zhou Xingwen ouviu isso, ele imediatamente disse, Xingjian, não. Olhe para mim, tenho a pele grossa e estou acostumado a ter uma língua loquaz. Vou ser honesto, não é nada demais. Acabei de ver que o livro que você publicou junto com Ferdinand e os outros parecia estar vendendo muito bem. Na idade atual e nível de cultivo de Zhou Xingwen, ele não tinha mais coragem de continuar correndo riscos para subir de nível, mas agora estava mais interessado em coisas como riqueza e poder. Afinal, nem toda pessoa, todo cavaleiro outorgado, seria capaz de suportar a solidão e correr o risco de se tornar um vegetal ou um lunático apenas para se tornar mais forte. Foi especialmente assim para Zhou Xingwen, que já havia se tornado um cavaleiro outorgado. Ele tinha muitas coisas que ela poderia desfrutar, enquanto com apenas um aceno de sua mão, ele poderia colocar suas mãos em inúmeras belezas, bem como infinitas iguarias e tesouros. Portanto, ele gradualmente não se deu ao trabalho de se concentrar em seu treinamento, acabando por mergulhar no mundo do materialismo. No entanto, ele também sabia que ainda havia muitas pessoas acima dele que seriam capazes de esmagá-lo facilmente. Foi por isso que ele começou salões, clubes e se tornou um intermediário para os ocidentais. Ele até ajudou An Changgang, a pessoa classificada em 9º lugar na academia, a lidar com as coisas. A razão pela qual ele fez tudo isso foi para que ele pudesse formar conexões e encontrar alguém para apoiá-lo. E agora, Fang Xingjian apareceu diante dele. A força e o talento que Fang Xingjian mostrou apenas o fizeram sentir que esta era uma chance rara que ele não poderia deixar escapar. Foi por isso que ele pensou em tentar se aproximar de Fang Xingjian. E como ele poderia formar uma conexão com Fang Xingjian? O único método que ele conseguia pensar era que eles tivessem interesses comuns. No entanto, Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, deixei as questões relacionadas à publicação de livros para Ferdinand. Se você tiver questões sobre isso, você pode ir procurá-lo diretamente.
Não tenho muita energia para colocar na gestão de negócios. Eu sei. Zhou Xingwen sentou-se ao lado de Fang Xingjian e continuou. Não estou me referindo à área de venda de livros físicos, mas à parte sobre autorizar técnicas de espada. Autorização de técnicas de espada? Você está se referindo à minha técnica da espada do Renascimento? Fang Xingjian pegou um pedaço de papel, limpou a boca e disse: embora minha técnica da espada do Renascimento tenha sido registrada no Manual do Cavaleiro, parece que ninguém conseguiu pegá-la até agora. Você pensa tão bem desse conjunto de técnicas de espada? Ei, isso é só porque as pessoas que estão criticando não sabem melhor. Zhou Xingwen parecia ter esquecido que quando viu pela primeira vez essa técnica de espada, ele também a viu com desdém. No entanto, ele recentemente questionou especialmente Wang Tiangang, que já havia visto a técnica da espada do Renascimento antes. Embora Zhou Xingwen não conhecesse o princípio por trás das teorias das artes da espada para a técnica da espada, uma coisa era certa: Wang Tiangang havia começado a aprender secretamente a técnica da espada do Renascimento. Acho que haverá pessoas que conseguirão pegá-lo em no máximo mais meio mês. Zhou Xingwen tentou bajular e sorriu, dizendo: não é por isso que vim mais cedo para trazer esse assunto à tona. Espero que você possa me deixar lidar como gerenciamento das autorizações da técnica da espada do Renascimento. Eu garanto lutar para que você obtenha um maior interesse. Sendo agente autorizado, Zhou Xingwen representaria Fang Xingjian para discutir o preço, as durações e outros aspectos da autorização com as outras academias, facções, militares e outras partes interessadas. Afinal, com quão ocupado Fang Xingjian estava, não havia como ele ter tempo para lidar com toda aquela conversa de negócios. Isso mostrou o quanto o status e a reputação de Zhou Xingwen cresceriam se ele pudesse se tornar o agente autorizado para uma técnica de espada como a técnica da espada do Renascimento. Zhou Xingwen sentiu que esse conjunto de técnicas de espada era revolucionário e poderia até mudar a forma como as artes da espada no país progrediriam. Com relação a esse aspecto, Zhou Xingwen pode ter pensado mais em comparação com pessoas como Ops, que apenas o perseguiam por um nível mais alto de maestria e habilidades. No entanto, Fang Xingjian continuou a balançar a cabeça e disse: eu já prometi entregar isso ao Ferdinand. Seu clã tem conexões com várias escolas. Então não vou me envolver com academias, disse Zhou Xingwen. Embora o clã de Ferdinand possa ter algumas conexões com academias, eles são apenas um clã em uma pequena prefeitura e podem não ter conexões em outras áreas. Por exemplo, as várias facções principais, ou grandes influências, como a Igreja da Verdade Universal. Há também as fortalezas militares do Império, agentes disfarçados, bem como tropas imperiais. Eles provavelmente não estariam tão familiarizados com essas áreas, certo? Eu e a sociedade ocidental me apoiando, temos conexões mais profundas e definitivamente poderemos trazer maiores benefícios a você. Nossa aliança será definitivamente uma situação ganha-ganha. O Império se referia àqueles que vinham da extremidade distante do mar ocidental, as pessoas de pele amarela e olhos negros, como ocidentais. Pessoas como Zhou Xingwen e Wang Tiangang eram descendentes de ocidentais e a sociedade ocidental que Zhou Xingwen havia estabelecido era uma organização semelhante a uma associação de membros de clãs. Foi também o grupo que ele uma vez convidou Fang Xingjian para se juntar no passado. Ouvindo a sugestão de Zhou Xingwen, Fang Xingjian foi seduzido. Embora não fosse um problema para Ferdinand ter conversas com academias, eles não tinham um apoio forte o suficiente para se relacionar com outras facções, bem como as várias forças militares, agentes secretos e influências sombrias. Afinal, o clã de Ferdinand não era da aristocracia de alto nível para começar. Se a Western Society de Zhou Xingwen pudesse ajudar a lidar com os negócios para essas áreas, seria muito melhor. Fang Xingjian assentiu e disse: acho que podemos tentar resolver algo, mas vocês não terão a palavra final. Você pode discutir os detalhes com Ferdinand e depois me informar os resultados depois que vocês chegarem a uma conclusão. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Zhou Xingwen ficou muito animado. Ele assentiu e disse: Xingjian, confie em mim. Você definitivamente não vai se arrepender disso. O potencial da nossa sociedade ocidental não é tão simples quanto o de um salão escolar. Eu vou procurar Ferdinand imediatamente. Enquanto falava, Zhou Xingwen se levantou, animado. Ele então de repente disse: certo, Xingjian,
Que outras coisas você gosta de comer? Eu vou conseguir alguém para enviá-los para você em alguns dias. Não importa o que eles sejam, desde que seja uma fera feroz e tenha um gosto bom. Ele. Tudo bem, vou prepará-los. Com isso, Zhou Xingwen sorriu secretamente para si mesmo e saiu. Não muito tempo depois, James entrou. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 307 era antiga. No momento em que James entrou, ele perguntou, por que ninguém conseguiu aprender sua técnica da espada do renascimento mesmo depois de meio mês? Fang Xingjian disse com indiferença, isso é muito normal. Antes de verificarem a autenticidade da técnica da espada do renascimento, eles não enviarão seus gênios altamente talentosos para gastar tempo aprendendo. Agora, as pessoas que eles enviaram para verificar os efeitos devem ser aqueles cavaleiros sem importância. Com o talento deles, seria muito normal que levassem 1 até 2 meses antes de conseguir aprendê-lo. Há alguma dificuldade na minha técnica da espada do renascimento, afinal? James balançou a cabeça, dizendo, você realmente não está nem um pouco ansioso. Você sabe que foi muito criticado. Muitas pessoas estão chamando você de mentiroso. Enquanto falava, fungou com o nariz e de repente olhou para o peixe grelhado na mesa. O que é isto? Um banquete de peixe feito de um peixe relâmpago. Ainda minga um magro e peixe grelhado feito com seu osso. Você quer um pouco? James sorriu e se sentou. Embora o peixe relâmpago não seja considerado caro, é preciso um pouco de esforço para colocar as mãos nele. Você realmente tem muitas coisas boas. Fang Xingjian sorriu e também pegou um pedaço de peixe grelhado. A porção magra do peixe estava muito tonificada para começar e após a adição de um pouco de molho grelhado, o peixe tornou-se uma iguaria rara. As espinhas de peixe estavam crocantes para começar e, depois de grelhadas, tinham uma fragrância carbonizada única. James comeu enquanto falava. Por que você não esteve na Torre da Espada recentemente? Houve uma nova descoberta, mas Opes não teve tempo de estudá-la. Ele tem passado todo o seu tempo nas técnicas de espada renovadas para a batalha aérea ultimamente. Você quer ir dar uma olhada nisso? Fang Xingjian franziu a testa e perguntou, o que é exatamente? Antes de conseguir dominar a espada de demolição prodigiosa, não quero me distrair com outras coisas. Seu progresso já é rápido o suficiente. É bom fazer uma pausa. O chefe do departamento, James, continuou, além disso, essa descoberta não é comum. Foi recuperado de um navio afundado e parece ser um item da Era Antiga. Ninguém foi capaz de reconhecer as palavras nele, mas deve conter os segredos de um conjunto de técnicas de espada. Era Antiga? Que época é essa? Ouvindo que ninguém poderia reconhecer as palavras, Fang Xingjian quis rejeitar estudá-la imediatamente. Ele não tinha tempo para gastar em estudar história. James balançou a cabeça e perguntou, você não tem frequentado suas aulas de cultura? Parece que tenho tempo para isso. Os lábios de James se contraíram e ele disse, a Era Antiga se refere a uma era de pelo menos 2000 anos atrás. Foi uma era cheia de mistérios e perguntas. Pelos artefatos que eles conseguiram recuperar e estudar, parecia que havia uma civilização bastante poderosa na Era Antiga, possivelmente ainda melhor do que a que temos agora. No entanto, por uma razão desconhecida até o momento, a Era Antiga terminou de repente. Sua civilização caiu e então vários grupos étnicos e nações começaram a se desenvolver lentamente. James suspirou e disse, ainda é um mistério o que realmente aconteceu na Era Antiga. No entanto, uma coisa é certa, e isso é que as técnicas marciais da época atingiram um grande auge. Portanto, escavar os artefatos da Era Antiga, se apossar e estudar as técnicas marciais da época são muito importantes. Fang Xingjian não esperava que o mundo milagroso tivesse outra era tão antiga. Ele também ficou um pouco interessado em descobrir o que havia acontecido com a Era Antiga. Portanto, ele acenou com a cabeça e disse, então eu vou ter que dar uma olhada nisso. Portanto, depois que os dois terminaram o peixe relâmpago, eles se dirigiram para a Torre da Espada. Ambos tinham habilidades que superavam as dos humanos e eram capazes de viajar com extrema rapidez. Eles eram como uma rajada de vento, aparecendo diante da entrada da Torre da Espada em um piscar de olhos. Fang Xingjian foi então trazido por James para dentro da Torre da Espada, para um lugar onde eles foram cercados por estantes de livros densamente agrupadas.
Inúmeros funcionários estavam cercando um pedaço de laje de metal que era tão alto quanto uma pessoa, movendo-se ativamente. Era um pedaço de laje de metal vermelho carmesim como chamas ardentes. De longe, podia-se dizer que havia muitos escritos e diagramas nele. Grupos de funcionários continuaram a procurar informações e testar dados ao redor da placa de metal. O discípulo de Ops, Leon, o homem corpulento que parecia um leão, estava de pé no meio, dando instruções. Não é o roteiro da dinastia anterior. E os grupos étnicos minoritários? Eles foram verificados. Não é isso também. Nem é a língua da Zona Norte. É diferente do país da areia também. Não há mudança em sua altura e largura, mas sua temperatura continua flutuando. Atinge 120 graus Celsius no máximo e 30 graus Celsius no mínimo. Com base em nosso estudo dos diagramas por enquanto, provavelmente está descrevendo um conjunto de técnicas de espada assassina. Nós comparamos com o tamanho do dedo de um homem comum. As palavras e os diagramas deveriam ter sido inscritos por uma pessoa com os dedos nus. Após a chegada de James, todos abaixaram a cabeça em saudação antes de continuarem com seu trabalho. Todos pareciam extremamente excitados, assim como gatos que sentiram o cheiro de peixe. De fato foi assim. Comparado a explorar infinitamente combinações de síntese ou extrair métodos de cultivo de técnicas de espada já conhecidas, uma técnica de espada da era antiga era mais emocionante. James caminhou até a primeira fila, olhou para a placa de metal que estava cheia de palavras densamente compactadas e perguntou: como está o progresso? Não confirmamos a fonte do roteiro, mas atualmente suspeitamos que possa estar relacionado a ocidentais. Talvez precisemos convidar alguns mestres ocidentais para ajudar a apoiar nossa pesquisa. Leon lançou um olhar para Fang Xingjian. Da outra vez, foi ele quem estava examinando a técnica de espada nutritiva de Fang Xingjian, mas agora, era ele quem relatava o progresso de seu próprio trabalho. Ele continuou, no entanto, o líder da equipe OPES ainda não tem intenção de se envolver nesta pesquisa por enquanto. Portanto, ainda não temos fundos para esta pesquisa. Continuar a pesquisa, contar com a ajuda de outros mestres. Havia muitas áreas que precisavam de financiamento. James assentiu e olhou para Fang Xingjian, apenas para descobrir que os olhos do último estavam bem abertos e olhando para a técnica de espada da era antiga. Os olhos de Fang Xingjian estavam cheios de surpresa e curiosidade. James secretamente acenou para si mesmo, pensando que poderia deixar Fang Xingjian liderar este projeto. No entanto, quando ele estava prestes a falar, uma risada ecoou. Um homem estranho com sobrancelhas inclinadas para cima e olhos brilhantes, cabelos brancos, e que parecia tanto um velho quanto um jovem entrou. Quando ele apareceu, todos os presentes começaram a se sentir nervosos. Senhor James, muito tempo sem nos ver. Que Senhor? Sua reputação como um cavaleiro da espada na região de Areia Leste é mais conhecida do que a minha. James sorriu e apresentou o homem a Fang Xingjian. Xingjian, este é o novo mestre de artes de espada da nossa academia. Ele é um Sword Saint de Astern Sun Region e um grande mestre nas artes da espada. Você vai ter que aprender com ele. Sasa balançou a cabeça e disse, antes do último ano, como eu ousaria mencionar algo sobre ser um grande mestre? Ele então se virou para olhar a técnica de espada da era antiga. Uma sugestão de um brilho abrasador brilhou em seus olhos. Eu tenho algumas dicas sobre essa técnica de espada. Certa vez, descobri um pedaço semelhante de laje de metal na região de Areia Oriental. Eu gostaria de liderar este projeto. Uma pitada de hesitação brilhou nos olhos de James e ele olhou para Fang Xingjian. Desde o início, Fang Xingjian não prestou atenção à conversa deles. Toda a sua atenção foi capturada pelo pedaço de laje de metal bem na frente de seus olhos. Foi porque ele percebeu que podia entender o roteiro escrito nele. Em seu mundo, esse script era conhecido como caracteres chineses. As últimas palavras escritas pelo capitão Lin Ling das Forças Especiais da organização titular do Shinkontri. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 308 Arrebatar País Shin. Poderia ser o país Shin na Terra. Shinkontri era o país natal de Fang Xingjian na Terra. Mas Shinkontri tem uma organização titular. Além disso, são coisas da era antiga. Porque haveria escritos usando a língua do país Shin. Olhando para a placa de metal de cor vermelha, os pensamentos na mente de Fang Xingjian se tornaram um tanto caóticos. Ele não podia mais ouvir as discussões nos arredores e continuou a ler.
A escrita na placa de metal estava muito confusa, e a pessoa que escreveu isso estava claramente com pressa e muito nervosa. Ele deve ter escrito em um estado muito agitado. A pessoa que viu a escala deste dragão, lembre-se, nunca empreste os poderes dos deuses demoníacos. Nunca empreste os poderes dos deuses demoníacos. O único que pode derrotar os deuses demoníacos são apenas os próprios deuses demoníacos. Lembrar. Nunca os deixe entrar em nosso mundo. Lembre-se da técnica da espada abaixo. Deve ser a chave. As poucas palavras antes de a chave ser cortada, tornando difícil para Fang Xingjian ler o que estava escrito lá. A nota começou com apenas algumas linhas simples, mas o que foi escrito depois foi um conjunto de técnicas de espada. Fang Xingjian não olhou para a técnica da espada, mas apenas leu as poucas linhas no início repetidamente. Deuses demoníacos. Eles têm alguma relação com deuses malignos? De repente, ele se lembrou do que sua mãe lhe dissera através do segundo príncipe: nunca cultive impressões mágicas. Não aceite os poderes dos deuses do mal. Existe alguma relação entre os dois? Embora ele pudesse entender as palavras escritas na laje, a mensagem que continha era muito instigante. Era como se um único quebra-cabeça tivesse se transformado em muitos outros quebra-cabeças. Soltando um suspiro, Fang Xingjian sabia que com as dicas que ele tinha atualmente, era impossível para ele entender todas as causas e efeitos. Ele só podia baixar a cabeça e continuar a ler o conteúdo da técnica da espada. O nome desta técnica foi chamado de técnica da espada da evolução do céu. No entanto, em vez de chamá-la de técnica de espada, era mais como uma intenção de espada. Não havia movimentos de espada concretos, mas o usuário nutriria a sobrevivência da intenção de espada mais apta dentro dele. De acordo com o que estava escrito nele, essa placa de metal era chamada de escama de dragão. A introdução à técnica da espada também não mencionou como nutrir essa intenção de espada. Ele apenas descrevia como desbloquear as ondas criptografadas na escala do dragão, o que permitiria absorver a intenção da espada da evolução do céu. Havia apenas uma intenção da espada da evolução do céu, e ela só poderia ser cultivada por uma única pessoa. No momento, Fang Xingjian tinha a Zenith Light Sword Formation para ataques de longo alcance, o Ether Sword Ripples para combate corpo a corpo, Terra Ingurgitation ao lutar com poder e Bondaries Negation ao lutar com velocidade. Ele ainda tinha um conjunto de espada de demolição prodigiosa que ele ainda não dominava. Em termos de proeza de batalha, ele não carecia de técnicas de espada que ele pudesse cultivar. No entanto, parecia que a técnica de espada oculta neste pedaço de escala de dragão parecia esconder um grande segredo, despertando seu interesse. Ele realmente queria aprender isso. No entanto, ele não era a única pessoa interessada no artefato desta era antiga. Assim como Fang Xingjian estava lendo a escama do dragão, Sasa, que veio da região de Areia Oriental e tinha a reputação de um cavaleiro da espada, também estava em discussão com o chefe do departamento, James. Sasa olhou para a escama do dragão com um olhar intensamente intenso. A razão pela qual ele estava interessado nessa coisa era porque uma vez ele havia lido informações relacionadas a ela. Localizada no extremo leste do Império, a região da Areia Oriental era vizinha do País da Areia, que também ficava no leste. A região da Areia Oriental tinha sido frequentemente assediada pelo País da Areia ao longo dos anos, e era uma região atormentada pela guerra. Havia conflitos intermináveis de vários graus, e os cavaleiros de lá tinham que ir à guerra com frequência. Como um cavaleiro com ferido de nível 29, Saz estava frequentemente na vanguarda das batalhas. Ele estaria lutando para impedir os especialistas do País da Areia enquanto eles fizessem o mesmo, ou mirando secretamente alguns de seus gênios. Então, em um ataque surpresa, ele acidentalmente encontrou um manual secreto do País da Areia. Ele não estava interessado nas técnicas marciais registradas no próprio manual secreto. No entanto, no final do manual, havia registros de algo conhecido como escama de dragão. O autor do manual secreto descreveu a escala do dragão como tal. Na era antiga, dragões colossais enchiam o ar, e um rei dragão subiu no ar, tentando em vão devorar o sol e se tornar um deus. Para proteger o mundo, o soberano de todos os deuses matou o dragão gigantesco e usou a escala do rei dragão para registrar sua intenção nas artes marciais. A escama do dragão foi dividida em muitos pedaços, e a intenção das artes marciais gravadas neles continha um grande segredo que poderia tornar incomparável.
A lenda diz que o soberano celestial do Mar Sangrento, o fundador do País da Areia, conseguiu avançar para atingir o nível divino e, assim, fez grandes conquistas depois de colocar as mãos em um pedaço da escama do dragão. Sasa originalmente pensou que o conteúdo escrito no manual secreto era apenas uma das lendas do País da Areia e uma fantasia de um cultivador fraco. No entanto, agora, a placa de metal que foi colocada diante dele era exatamente como a escama do dragão descrita no manual secreto. Sua cor era como sangue, e flutuava entre frio e quente. As inscrições divinas foram deixadas para trás como registros de sua intenção. O departamento de artes da espada olhou para James e disse: chefe do departamento, este item deve ser feito das armaduras e escamas de feras ferozes depois de terem sido mortas por poderosos especialistas da Era Antiga. Foi usado como papel para registrar a técnica da espada. Eu analisei um artefato similar na região de Esternsand. Por favor, deixe-me lidar com a análise disso também. Enquanto falava, uma de suas mãos acariciava a escama do dragão suavemente enquanto ele examinava sua estrutura com sua percepção do céu, como se fosse um scanner eletrônico. Quando ele viu a existência de coisas que pareciam semelhantes a células ósseas, ele ficou ainda mais certo do que era isso. Escala de dragão. Esta é realmente a escama de um dragão. Pensar que essa coisa realmente existe. Sempre pensei que fosse um mito fabricado por aqueles bárbaros do País da Areia. O céu está realmente do meu lado. Com isso, terei mais confiança quando me esforçar para atingir o nível divino. Ao ouvir o pedido de Sasa, o chefe do departamento não fez muita objeção. Foi um pedido feito por um especialista que estava no auge do nível 29, e não havia como James não levar a sério. Além disso, se eles fossem julgados com base em seu nível de cultivo, Sasa teria uma chance maior de descobrir a profundidade por trás do artefato da Era Antiga do que Fang Xingjian. Portanto, James pensou um pouco antes de assentir. Ele então se virou para Fang Xingjian e disse: Xingjian, este projeto pode ser entregue a Sasa. Com isso, ele sorriu. Você também pode se juntar a Sasa neste projeto e ganhar alguma experiência com isso. Para ser honesto, a razão pela qual James sugeriu isso por boa vontade. Ele era muito velho e não tinha muitos anos de vida. Em comparação, Sasa, um conhecido mestre de espadas no Sudeste que tinha a reputação de Sword Saint, não era apenas um cavaleiro conferido de nível 29, mas também uma existência de alto nível entre os cavaleiros conferidos de nível 29. Havia, é claro, diferenças entre os especialistas de nível 29. As diferentes especialidades que possuíam, o número de técnicas que sintetizaram, o tipo de trabalho que ocupavam e seus atributos poderiam criar uma enorme lacuna entre especialistas fortes que estavam todos no nível 29. Pessoas como o primeiro príncipe que estavam prestes a atingir o nível divino seriam naturalmente uma das mais fortes. Eles, assim como aqueles que estavam no nível 29 e tentavam incessantemente atingir o nível divino, seriam classificados como o primeiro nível. Pessoas com talentos semelhantes ao segundo príncipe e os governadores das 8 grandes regiões, que tinham uma tremenda quantidade de recursos, mas ainda precisavam encontrar o caminho a seguir para atingir o nível divino, eram um pouco mais fracos e pertenceriam ao segundo nível. Abaixo deles estariam vários especialistas de nível sênior 29 que pertenciam ao terceiro nível. Mais abaixo estavam os jovens de nível 29 cavaleiros conferidos nas academias regionais. Pertenciam ao quarto nível. Sasa, como um personagem de alto nível entre os especialistas de nível 29, era um típico membro de terceiro nível. Ele poderia ser transferido para o segundo escalão a qualquer momento e teve a chance de ficar ao lado de especialistas que estavam no nível dos governadores. Mais importante ainda, James já era velho, enquanto Sasa ainda era jovem. Ao apresentar Fang Xingjian a Sasa, James esperava que eles pudessem formar um bom relacionamento, e Fang Xingjian seria capaz de receber o apoio e ajuda de Sasa. No entanto, o que ele não sabia era que Fang Xingjian também estava muito interessado na escala do dragão. Além disso, Fang Xingjian tinha a confiança de absorver a intenção da espada antes que Sasa pudesse fazer algo com isso. Portanto, ele não se opôs à proposta de James. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.